Bem, todo mundo já sabe que em breve vai sair o filme de Demon Slayer, e obviamente vão ter lutas bem legais com os personagens. Mas recentemente eu me peguei pensando, afinal, por que o vilão final de Kimetsu é considerado tão ruim por alguns fãs? Foi com essa dúvida em mente que eu decidi pesquisar mais a fundo, e tentar entender mais o que esse vilão representa na obra. E ao mesmo tempo, tentar provar que, pelo menos na minha opinião, o Muzan é sim um ótimo vilão. Mas antes de começar, me diz, afinal, por que você acha que o Muzan é um vilão tão ruim? Só me diz por que você acha isso. Ruim no sentido de ser mal escrito, é claro. E independente de qual for sua opinião, eu não tô aqui pra tentar te refutar. Eu respeito que cada pessoa tem um ponto de vista diferente. O que eu vou tentar fazer é justamente tentar provar que Muzan não é um vilão tão ruim quanto as pessoas dizem que ele é superficialmente. E vai caber a você decidir se são pontos válidos para dizer se ele é bom ou não. Ou se simplesmente foi mal executado. Mas enfim, bora pro vídeo. Antes de mais nada, vamos entender de onde veio o Muzan Kibutsuji. Desde o nascimento, Muzan era cercado por uma única certeza, a sua morte. Ele era um ser doente e fraco, que segundo os médicos da época, ele não passaria dos 20 anos de idade. Até que um dia, quando parecia já estar tudo acabado, um médico tenta tratá-lo com um medicamento especial, envolvendo a flor lírio da aranha azul. Mas até aquele momento, os resultados não estavam fazendo efeitos. E frustrado com mais um fracasso, onde literalmente sua vida dependia disso, Muzan acabou surtando e eliminando seu médico. Isso mostra que desde antes de virar um demônio, Muzan já era alguém egoísta ao ponto de colocar sua própria vida em primeiro lugar. Só que surpreendentemente, pouco tempo depois de ele eliminar o médico, o remédio finalmente estava fazendo efeito em seu corpo. E isso estava o transformando em um demônio, que nada mais era do que um ser humano cientificamente modificado. E isso fez com que ele se tornasse uma anomalia, algo antinatural na natureza, e que faça com que ele seja uma criatura que não possa viver sob a luz do sol. O mais interessante é que Muzan não criou demônios apenas por puro capricho. Ele também criou demônios por desespero. Ele não quer dominar o mundo, ele quer sobreviver. A missão dele é tentar encontrar a floríria da aranha azul, ou algum Oni que consiga suportar a luz do sol. Ele passou muitas eras, desde a Era Heian, procurando pelo lírio, o ingrediente perdido que acreditava que lhe concederia imunidade perante a luz do sol. Muzan criou outros demônios para que o ajudassem a encontrar a flor, além de ser uma forma de espalhar seu sangue e garantir mais de sua sobrevivência. Isso fica ainda mais evidente quando, após sua morte, é dito que os outros demônios também desapareceram após seu fim. A maioria dos demônios em Kimetsu eram vítimas tanto de pessoas ruins que existiam, quanto do próprio egoísmo de Muzan Kibutsuji. E isso se torna ainda mais assustador quando lembramos que Muzan também era um humano. Tipo, eu entendo quem julga o Tanjiro por achar ruim ele ter pena dos Onis, mas a questão é que o Tanjiro sabe que esses Onis sofreram em vida. Isso pois ele é capaz de sentir o cheiro do sofrimento deles. Ele não tenta justificar suas ações, ele simplesmente deseja que eles possam reencarnar em um mundo onde não sofram. Tanto que o objetivo dos caçadores de Onis é justamente construir um mundo onde mais ninguém acabe sofrendo, um futuro feliz. E além disso, o Tanjiro sabe reconhecer pessoas ruins. Não é à toa que ele nutria tanto ódio por Muzan. Não era um simples demônio, era uma criatura egoísta que se achava superior aos outros, por estar no topo da cadeia alimentar. E sim, o Muzan é isso, é literalmente só isso. Mas é aí que tá. Ele foi criado justamente para ser assim. Ele é um personagem que não vive por um objetivo grandioso. Ele só quer continuar existindo, justamente por ser alguém traumatizado com a morte. E também por ser alguém que se deixa vencer por seu instinto. Isso é tudo que o Muzan é. No fundo, ele é só um covarde. Mas é justamente nisso que a história gira em torno, sobre a luta interna dos nossos instintos. Os caçadores em Kimetsu se tornaram caçadores justamente para tentar proteger outras pessoas de terem destinos trágicos pelas mãos dos demônios da mesma forma que eles tiveram. Essas pessoas se tornaram tão traumatizadas ou simplesmente injustiçadas que dedicaram suas vidas para tentar proteger outras pessoas do mal que Muzan Kibutsuji representa. Então, por mais que eles coloquem um sorriso no rosto, é apenas uma máscara para esconder suas dores. Durante a reunião dos duas superiores, Muzan diz que enxerga a mudança como degradação. Para ele, mudança é igual a decadência, e isso vem diretamente de sua experiência com a morte. Cada mudança em sua saúde sempre o levava para mais perto do fim. Muzan, como dito antes, vivia entre a vida e a morte, ou seja, ele constantemente tinha que sobreviver, o que lhe impedia de viver. Ou seja, ele não podia ficar indo lá fora e se divertir, ele não podia fazer o que a maioria das pessoas faziam, ele não podia ir à praia, ele não podia comer um churrasco. Talvez no fundo, ironicamente, talvez ele fosse o que mais queria ter a chance de sair e aproveitar a luz do sol. E talvez isso reflita nele após ele virar um Oni. Ele não pensa em conquistar o mundo, ele pensa em sobreviver.
e se livrar de qualquer coisa que possa ameaçar sua vida. É por isso que é tão importante conquistar o sol para ele. Mas é claro, sua arrogância o faz querer ser a criatura perfeita, o faz ser egoísta. E como o que Muzan realmente entende por mudança é degradação, com a morte tão próxima, a simples e menor mudança significa literalmente o fim de sua existência. Na verdade, pode ser só coisa da minha cabeça, mas eu acho que o motivo de Muzan ter ficado tão frustrado com a derrota do Rui, ao ponto de literalmente eliminar todas as outras luas inferiores, talvez não fosse só por elas serem fracas e inúteis, mas talvez porque Rui, indiretamente, era uma representação do próprio Muzan. Já que Rui também nasceu como alguém doente, alguém que não podia nem sequer sair de casa, mas que recebeu uma segunda chance. Rui era alguém que tentava manter uma família fixa, ele era apegado a essa ideia, já que no fundo, ele era literalmente apenas uma criança que queria ter uma vida normal com seus pais. E sua derrota mostrou para Muzan que por mais que ele tentasse se manter fixo, independente se ele fosse imortal, isso não tornava imune a mudanças ou à morte. Mas bem, é só o que eu interpretei. Para Muzan, mudança é algo que ele não consegue lidar. O ciclo da mudança não é apenas uma arma que ele pode destruir, uma pessoa que ele possa eliminar. A mudança é algo intrínseca da lei natural, que governa o mundo e tudo o que nele está, incluindo o próprio Muzan. Mas afinal, o que é a mudança? A mudança é o processo natural de transformação que tudo no mundo inevitavelmente atravessa, desde as estações até os sentimentos humanos. Nada permanece igual para sempre. A mudança pode ser suave ou brusca, desejada ou temida, mas é essencial à vida. É o que permite o crescimento, a renovação e a continuidade do ciclo da existência. Aceitar a mudança é reconhecer que tudo é passageiro, e por mais doloroso que seja às vezes, também é o que torna a vida ainda mais bela e significativa. Eu sei que já falei algumas vezes sobre isso nos meus vídeos recentes, mas eu gostaria de falar novamente sobre um conceito que eu gosto muito do Japão, que é o Mononaware. Mononaware é um conceito estético japonês que expressa tristeza suave, diante da transitoriedade das coisas. É a melancolia sentida ao perceber que tudo é passageiro. A flor que murcha, a estação que muda, a vida que se esvai. Mas não é apenas tristeza, é também a beleza encontrada nesse ciclo inevitável. Um reconhecimento da impermanência, como algo natural e essencialmente humano. Muzan, por outro lado, é o completo oposto desse ideal. Ele é incapaz de aceitar sua mortalidade, ele rejeita a transitoriedade da vida. Enquanto os caçadores de demônios vivem plenamente cada instante, conscientes da morte, e por isso, mais vivos. Muzan apenas sobrevive. Ele se apega à eternidade sem significado, uma existência vazia, sem crescimento, sem aceitação e sem beleza. Seu medo da mudança, sua fuga da luz, seu ódio pela decadência, tudo denuncia sua recusa em sentir o conceito da efemeridade, a ternura diante do fim. E, ironicamente, é exatamente essa recusa que o condena à ruína, já que, como o próprio Rengoku disse, todas as coisas estão fadadas a morrer um dia, mas isso não torna elas fracas ou insignificantes, e sim especiais. Cada momento da vida é importante, e não necessariamente é sobre estar vivo, mas é sobre como você tenta viver. Não é tão complexo. Estar vivo é simples, mas é sempre bom tentar achar um equilíbrio entre sobreviver e viver de verdade. Então, tendo estabelecido exatamente o que é a mudança, como o Muzan poderia esperar lutar contra uma força da natureza? É simples, ele tentou escapar do ciclo, prevenindo a mudança ou obter um corpo eterno, mas para contrabalançar isso, a natureza o baniu do calor do sol. E sabe, eu acredito que no fundo, o Muzan entendeu isso. Ele compreendeu os fundamentos do ciclo da mudança, entendeu o significado do que ele fez e entendeu sua punição. Daí, como ele por instinto sabia o que aconteceria se ele entrasse na luz, começou a entender que se ele não podia ir contra a natureza, talvez ele pudesse se tornar um com ela. Muzan é um humano parado no tempo. Ele não muda, não envelhece e nunca morre. Ele odeia o ciclo natural, ele odeia o que é natural, pois a morte faz parte do conceito natural. Ele é como um vírus tentando parar a natureza, mesmo que sua origem faça parte dela. Quando Muzan confronta Kagai Ubuyashiki, fica ainda mais claro de entender ele. Cada demônio que Muzan criou foi um ato de desafio contra o ciclo natural. Isso mostra claramente que Muzan interrompeu o equilíbrio, simbolizado pelo lado Yin inúmeras vezes, por meio de seus vários atos. Tornar-se e criar demônios. E, portanto, a natureza o trouxe à retribuição do dragão, que simboliza o lado Yang, o corpo de caçadores de demônios. Isso fica ainda mais evidente nas roupas de Muzan. Ele escolhe vestir preto e branco juntos, representando o Yin e o Yang. Apesar de seu desprezo por esse conceito natural e pela mudança que ele representa, é como se ele já soubesse da verdade inevitável o tempo todo, não importa o quanto tentasse lutar contra ela. O corpo de caçadores de demônios se tornou uma organização envolvida em uma batalha contínua contra Muzan, para restaurar o equilíbrio interrompido. No entanto, em algum momento,
Parece que a própria natureza tentou reiniciar o ciclo interrompido, e portanto, os deuses enviaram um símbolo para restaurar o fluxo natural, vulgo Yorishi Tsugikuni. Museu Desequilíbrio. Os Hashiras são a força que vem corrigir esse desequilíbrio. E Kagaya é a personificação do que, da mesma forma que Muzan era capaz de sacrificar tudo e todos por si próprio, ele também era capaz de sacrificar a si mesmo para derrotar Muzan. Uma prova de seu karma é que o primeiro homem que Muzan transformou em demônio no arco em Asakusa foi justamente o homem que mais tarde prende Muzan na armadilha. Na batalha final, Muzan mostra tudo que ele não é. Ele ataca de forma simples e repetitiva, enquanto que os caçadores se reinventam, evoluem e lutam dando o máximo de si. Podemos até ver o conflito de Muzan em seu estilo de luta, subestimado e repetitivo. Muzan passou todos os anos se focando em apenas um objetivo, que era encontrar o lírio da Aranha Azul. Com ele tendo tantos anos à sua disposição, ele não tinha visto a necessidade de aprimorar suas habilidades. Era desnecessário para ele. Não era que nem o Kokushibo que queria superar seu irmão, ou a casa que lutava pois internamente tinha esse desejo de proteger. E tipo, eu entendo se você pensar que Muzan iria tentar ficar mais forte após quase ser derrotado por Yorishi, mas eu acho que era mais fácil pra ele que ele simplesmente continuasse tentando se ocultar e se disfarçar entre os humanos, para focar no seu objetivo de achar o lírio, já que com o lírio, ele se tornaria completamente imortal. Muzan é o Oni que deu todos os demônios suas próprias habilidades. E ainda assim, Muzan se recusa a mudar seu estilo de ataque. Ele se recusa a mudar, até porque ele nunca se preocupou em se aperfeiçoar no quesito luta. Mesmo se ele não tivesse cedido e mudado seu estilo de luta para a arte demoníaca de paralisia, no fundo ele já sabia que estava errado sobre o que ele tentava dizer a si mesmo, que ele não dependia da mudança. Por mais que durante todo esse tempo, Muzan tentasse se manter fixo, ele ironicamente é o maior símbolo de mudança em Demon Slayer, já que ele constantemente ficava mudando de forma e aparência durante a história. E é a partir disso que começamos a entender sua busca por uma resposta, bem como as ilusões que ele acreditava. Se as forças da natureza ditam as regras do mundo, então a única maneira dele se opor a essas forças da natureza seria ele se tornar uma delas, que foi exatamente o que ele tentou fazer. Muzan está sempre preocupado com as aparências. Muitas vezes o que ele diz sobre si mesmo está em contraste direto com o que ele realmente acredita. Nesse caso, Muzan entendeu que ele era apenas uma pessoa doente, à beira da morte. Mas para lutar e fugir dessa realidade, ele teve que se convencer de que era algo mais, que ele era um demônio especial, o rei dos demônios, e em última instância, equivalente a uma grande calamidade, como um desastre natural. Algo movido por instinto que não tem razão ou lógica de buscar vingança, e portanto algo que tem liberdade. E liberdade é algo que Muzan nunca teve, já que ele era preso tanto à vida e à morte, quanto a si mesmo e aos seus instintos. E no fim, Muzan vira um bebê desesperado, gritando, tentando sobreviver. É também simbólico que em sua última tentativa desesperada de se manter vivo, a maneira que ele encontra isso é se protegendo com a carne em formato de um bebê, claramente ressoando desde o início de sua vida, onde ele estava prestes a morrer. Séculos depois, com o ciclo da mudança restaurado por Tanjiro e a corporação de caçadores de demônios, ele é mais uma vez um bebê chorando. Mas dessa vez, em vez de tentar derrotar a mudança, fazendo seu corpo eterno, ele cede e aceita a filosofia de Obuyashiki, e tenta desesperadamente fazer sua vontade eterna através de Tanjiro, justamente numa última tentativa desesperada de se manter vivo. Afinal, as pessoas são sim imortais, mas não através do corpo, e sim através de suas memórias, histórias, lembranças e ensinamentos que elas passam adiante. Justamente em uma tentativa de existir, ele tenta convencer Tanjiro a herdar sua vontade. Mas Tanjiro, em uma luta contra seus próprios instintos, mostra que a vida é muito mais bonita do que se deixar dominar pelo medo. Tudo bem ter medo. Medo é algo que faz parte da natureza. É um instinto que mantém os seres vivos. Mas sabe, tem muitas pessoas boas que precisam de você. Tem muito mais do que só viver uma vida vazia e sem sentido, procurando uma maneira de se manter vivo, ao invés de simplesmente só aproveitar os bons momentos que a vida pode oferecer, seja amigos, uma família ou você. Essa é a diferença entre sobreviver e viver. Entendemos porque faz sentido que Tanjiro tenha sido aceito pelo sol. Ele rejeitou o frio e a escuridão que ser um demônio trouxe, e abraçou totalmente seu karma positivo que sempre teve. É possível que Muzan tenha percebido isso também no final. E é por isso que seu último ato é simplesmente implorar por salvação. Um privilégio que ele nunca concedeu a nenhuma de suas vítimas. Não deveria ser surpresa que a flor lírio da Aranha Azul de fato existisse, mas que ela só florescesse durante o dia, batendo o fato de que o desejo de Muzan e o que ele lutava todos esses anos nunca foi realmente possível. É um ciclo completo. Ele volta ao começo. Ele implora para Tanjiro seguir com sua vontade, porque sabe que ele não pode mais continuar. Tanjiro recusa, porque ao contrário de Muzan, Tanjiro vive pelos outros, enquanto Muzan vive só por si mesmo. O que Muzan tanto procurava sempre esteve ali, mas fora do seu alcance,
porque ele matou um médico, porque ele virou um demônio, porque ele rejeitou a natureza. Então, na minha opinião, não. Muzan é um vilão medíocre, por essência, mas não em escrita. E sua má essência vem do fato dele ser um ser vivo, um humano consciente, porém egoísta. Ele é um vilão feito para não ser admirado. Ele nunca foi feito para você gostar dele. Afinal, ele é um monstro que destruiu várias e várias vidas inocentes. Tanto que ele não se importa com honra. Se for para fugir no meio de uma luta, ele vai fazer, já que o instinto dele é sobreviver. Ele é só um humano, no pior sentido. Fraco, mesquinho, patético, paranoico, desesperado. E por isso ele é perfeito para Kimetsu no Yaiba. Porque Demon Slayer não é só sobre lutas. Demon Slayer, pra mim, é uma história sobre a força de viver com empatia, mesmo quando tudo está perdido. Por mais que existam demônios super fortes, o trabalho em equipe e a força de sua convicção é o suficiente para motivar os personagens a lutar. A estratégia, adaptação e trabalho em equipe pode ser mais forte do que qualquer regeneração ou força bruta, se for bem utilizada. Então é isso, eu acho que o Muzan é um vilão bem injustiçado, pra ser sincera, mas essa é a minha opinião sobre o que eu acho em relação ao personagem. E eu entendo quem acha o Muzan burro, mas tipo, na minha visão, ele fez o que estava ao alcance dele, sabe? Ele pediu pessoas para procurarem o lírio, segundo o próprio fanbook. E eu acho que ele não saiu ou tentou dominar o Japão, justamente pelo risco disso só acabar aumentando o risco de morte dele. Até porque aquela bomba do Ubuyashiki foi o suficiente para deixar ele em um estado bem vulnerável. E sem falar que eu acho que ele não iria gostar de ter suas pesquisas atrasadas pelos caçadores atrás dele. Já sobre ele não suspeitar que o lírio nasça de dia, talvez ele já suspeitasse. Mas esse lírio representava a última esperança de viver dele. Então talvez ele só estivesse tentando negar esse fato e continuar vivendo a ilusão de que um dia ele iria encontrar essa flor. O que é irônico, visto que o lírio da aranha no Japão representa justamente a morte. Além disso, os conceitos naturais não são solitários. Eles existem em um conjunto e funcionam em um estado de fluxo, assim como um yin e um yang. Essa dicotomia é muito aparente em Kimetsu no Yaiba. Forças aparentemente opostas ou contrárias podem na verdade ser complementares, interconectadas e interdependentes no mundo natural. O mundo está em um ciclo constante de mudança entre esses dois estados. O calor só pode ser entendido porque existe o frio. A natureza muda constantemente de dia para noite, e assim por diante. E os humanos, em Demon Slayer, estão em um ciclo de reencarnação entre vida e morte. Enquanto eu escrevi o roteiro, eu li muitas opiniões sobre ele. E também me inspirei em um texto específico que eu encontrei há um tempo atrás, e que me inspirou bastante a fazer esse vídeo hoje. E nesse texto, falava sobre a introdução de Muzan, e da forma que ele generosamente deu ao homem bêbado que o esbarrou 2 chances de sair com vida. Mas assim que o homem tocou muito perto da realidade, falando sobre como ele parecia doente, Muzan imediatamente perdeu a calma e o matou, incluindo seus companheiros. Muzan criou demônios, convencendo-os das mesmas coisas que ele havia dito para si mesmo. Cada demônio que Muzan criou foi um ato de desafio contra a natureza, onde Muzan pisava no rabo do tigre várias vezes, arrastando mais e mais pessoas para o seu lado, para contrariar o ciclo da mudança. E isso é representado no discurso de Ubuyashiki para Muzan, onde a força do dragão, as pessoas vítimas das consequências e maldades causadas pela crueldade de Muzan, agora se tornavam uma criatura senciente que apenas tinha o objetivo de derrotá-lo. Mas bem, é só o que eu acho. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Até mais!